Muito bom dia a todos. Bom dia. Bom dia também a quem nos acompanha pelas mídias digitais. Como sempre, nós agradecemos a presença de todos em mais um domingo, já no nosso segundo trabalho, desse domingo. Evangelho, Vibrações e Paz. Muito obrigado pela presença de todos e vamos aos nossos avisos, aos nossos recados. Eu peço antecipadamente a todos vocês, como sempre, antes de qualquer aviso, qualquer recado, procurem sempre mentalizar Jesus, procurem sempre, ao chegar, ao sentar, sentarem tranquilos, serenos, equilibrados, buscando a imagem de Jesus, já conversando com Ele, pedindo, agradecendo, para que as vibrações sejam elevadas e sejam atingidas com boas vibrações também por toda a equipe espiritual que já está aqui presente. Esse é um exercício que a gente pede sempre para vocês, ao chegarem, ao sentarem, fiquem tranquilos, serenem os corações, os pensamentos e elevem os seus pensamentos até Jesus. Isso é muito bom. Bom, vamos aos nossos avisos e recados. Por favor, desliguem os seus aparelhos celulares. Eu acho que vocês ouvem isso todo domingo, Mas é muito importante isso, Desligar, porque se tocar durante o trabalho, não vai ser bom, porque pode quebrar o campo de vibração entre vocês e a equipe espiritual aqui presente. Vai distrair e isso não será bom. Então desliguem sempre ao chegarem no Paz e Amor, guardem ele, o celular, guardem o aparelho na bolsa, no bolso, escondem de vocês, tá bom? O Paz e Amor em Jesus tem um trabalho muito importante todas as segundas-feiras à noite. É um trabalho voltado para todas as pessoas com qualquer tipo de dependência química, Drogas, álcool, comida, remédios e outras dependências químicas, tá? Também aqueles que são viciados em jogos, em games, games eletrônicos. Viciados em jogos, o termo é ludopatia. Olha só que termo diferente, Então, se vocês conhecem alguém nessa situação, envolvidos com drogas, com álcool, alguma comida, excesso de comida, por exemplo, ou come mal, que faz a pessoa adoecer, remédios, excessos de remédios, que de uma maneira incontrolada, e outros vícios, e vícios em jogos, em games eletrônicos, principalmente aos jovens, Todos nós estamos sujeitos a isso. Você liga o teu celular, aparece um monte de mensagem que você não sabe de onde vem e que você desconhece. E se a pessoa entra, pode estar entrando em algum tipo de jogo, está sendo convidada para algum tipo de jogo. Isso não é bom, porque vai viciar a pessoa. Se você conhece alguém nessa situação, ou porventura você mesmo está dentro dessa situação, procure mais informações aqui na nossa livraria, que lá eles vão dar detalhes direitinho, inclusive da sala que isso se realiza. Todas as segundas-feiras, às 20 horas. O Paz e Amor em Jesus necessita também do auxílio de vocês em referência às cestas básicas. Todo mês nós montamos cestas básicas e não são poucas, são muitas, e dependemos muito das doações de vocês. Quem puder trazer para nós uma cesta básica ou mais completa, ótimo. Ah, mas eu não posso, é muita coisa. Eu posso trazer somente um item, 2 ou 3. Traga quantos itens você puder nos ajudar.
um pacotinho de arroz, um pacotinho de feijão já ajuda bastante. Ah, mas eu não posso, eu não tenho condições, ou mesmo eu não quero ajudar. Não tem problema nenhum. Você não vai ser diferenciado aqui no Paz e Amor em Jesus de maneira nenhuma. Por favor, quem não puder nos ajudar, faça as vibrações para que o Paz e Amor consiga montar todos os meses as cestas básicas. Bem, vamos aos nossos avisos e aos nossos recados de hoje. O trabalho de hoje vai transcorrer da seguinte maneira: leitura da mensagem com a Silene, leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, a Fernanda, a prece inicial, o Eduardo, vibrações gerais dos passes e das águas com o Francisco, a prece final, prece de encerramento com a Marina. Hoje o título da palestra é Se não mudar, nada muda. É muito importante, é muito profundo esse tema, hein? Se não mudar, nada vai mudar. Quem vai ministrar para nós a palestra é o nosso querido amigo Celso Santos. Um bom trabalho a todos nós, que Jesus nos abençoe. Bom dia. Mensagem Ideal Espírita, capítulo 28, Decálogo do Aperfeiçoamento, Espírito André Luiz, psicografia de Valdo Vieira. Diminua as próprias necessidades e aumente as suas concessões. Intensifique o seu trabalho e reduza as cotas de tempo inaproveitado. Eleva as ideias e reprima os impulsos. Liberte o homem do presente na direção de Jesus e aprisione o homem do passado que ainda vive em você. Vigie os seus gestos, estendendo os gestos alheios. Preserve no estudo nobre, reconhecendo na vida a escola sagrada da nossa ascensão para Deus. Julgue a você mesmo e desculpe indistintamente. Fale com humildade, ouvindo com atenção. Medite realizando e ore servindo. Confie no amor do Eterno e renda culto diário às obrigações em que Ele mesmo nos situou. Bom dia. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede perfeitos, os bons espíritas, item 4. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. Enquanto um se compraz no seu horizonte limitado, o outro que compreende a existência de alguma coisa melhor, esforça-se para se libertar e sempre o consegue, quando dispõe de uma vontade firme. Senhor Deus do Universo, que sois todo poder e bondade, Pai, permita que a luz do Mestre Jesus possa invadir nossos corações, as nossas mentes e transformar em atitudes, assim como o Mestre nos ensinou e exemplificou. Que a sua paz permaneça hoje e sempre, que assim seja. Pessoal, bom dia. Como o tema já foi anunciado, se não mudar, nada muda. Uma frase muito conhecida, mas infelizmente pouco refletida. Uma frase que também nos convida a entendermos aquela outra frase que diz assim: quando você melhora, tudo melhora. Mas nos diz a espiritualidade superior que muitos são aqueles que ainda ficam esperando melhoras sem se melhorarem.
esperando mudanças sem mudarem. E nós precisamos urgentemente entendermos que somos espíritos com condições do passo adiante. Ninguém reencarnou fadado à tristeza, ao sofrimento, à derrota. Todos nós reencarnamos com todas as ferramentas necessárias para construirmos o nosso edifício moral. E como nos foi dito, por meio da reflexão da manhã, precisamos alcançar a perfeição moral e só o faremos pelo esforço, foco, trabalho, dedicação. Não existem milagres onde as transformações se darão de fora para dentro. Somos autores do livro de nossas vidas, cada um com a responsabilidade de escrever a sua própria história. E a palavra mais significativa é esforço. Por meio do esforço, entendemos que depende da escolha que fazemos. Alguém daqui já ouviu aquela expressão que diz que a vida é feita de escolhas? E que mediante as escolhas que fizermos, obteremos os resultados? Mas quantas vezes somos nós que conhecemos a frase, mas não refletimos? Sim, porque são muitos que ainda acreditam que Deus impõe o desafio, o obstáculo para testar a nossa fé. Deus, uma energia criadora, que cria incessantemente, infinitamente amorosa, como que Deus, esta energia que nos ama, poderia nos castigar, se nos ama tanto que continua a nos conceder aquilo que precisamos. Alguém daqui já parou para pensar que Deus já nos concedeu a vida, nos concede o tempo, nos concede o livre arbítrio e a sucessiva oportunidade reencarnatória, justamente para que o próprio espírito aprenda a se autodesenvolver. Alguém daqui já ouviu aquela expressão que diz, aquela palavra que diz autoconhecimento, autodesenvolvimento, autotransformação, autoajuda? E quantas vezes somos nós que sabemos, mas não fazemos, e aí reclamamos porque os resultados continuam os mesmos. Enquanto você continuar o mesmo, fazendo as mesmas coisas, você vai continuar obtendo sempre os mesmos resultados. E é por isso que Jesus, há mais de 2000 anos, nos convida a uma vida ativa. Mas eu não sei por que a grande maioria ainda procura a vida passiva. Passiva, pedir e esperar. Ativa, trabalhar para progredir. Quantas vezes somos nós que ainda acreditamos que Deus, que Jesus tem a obrigação de resolver os nossos problemas? E eu quero aqui fazer uma pergunta. Jesus, ele veio corrigir os nossos problemas ou ele veio nos ensinar a como não criá-los? Eu não ouvi. Agora os encarnados. Ele veio corrigir ou nos ensinar? Jesus, ele veio nos salvar ou ele veio nos ensinar a como nos salvar? Eu não ouvi. Ensinar. E por que a grande maioria das pessoas esperam que ele nos salve ou corrijam os nossos erros? Faz sentido aquele professor que se sente na obrigação de fazer as provas do aluno? Eu não ouvi. E por que queremos que o nosso mestre
tem a obrigação de fazer por nós as nossas provas existenciais. Quantos de nós vivemos no presente, repetindo o passado, e nem paramos para perceber que enquanto continuarmos com as mesmas atitudes, anularemos o nosso futuro? Alguém daqui deseja reencarnar em um mundo melhor? Esta resposta não convenceu ninguém, nem o próprio mentor. Alguém daqui deseja reencarnar em um mundo melhor? Sim. Boa, mas para reencarnarmos em um mundo melhor, basta só a vontade ou a ação? E quantas vezes utilizamos a ação na procrastinação? Sim, porque são muitos que se pegam dizendo: depois eu faço, depois eu mudo, como se tivéssemos este tempo para deixarmos para depois aquilo que precisamos fazer. Alguém daqui sabe quando irá desencarnar? Mas sabemos que um dia voltaremos à verdadeira vida. Sexta-feira eu estava com um amigo bem tranquilo, e ontem, sábado, foi o velório do corpo dele. Quantas vezes somos nós que não aproveitamos o período reencarnatório, porque queremos acreditar que as coisas irão acontecer, e não que nós faremos com que as coisas aconteçam. Somos nós que precisamos organizar, otimizar o nosso tempo, e não podemos mais nos apoiar naquelas frases de impacto que não criam impacto nenhum em nossas vidas. Frases como: tudo no tempo de Deus. Alguém daqui já ouviu esta frase antes? Mas em algum momento da sua vida você já parou para pensar que este tempo de Deus é justamente este que Ele lhe concedeu para que você faça alguma coisa? Existe uma expressão que diz: faça por merecer, e nós muitas vezes fazemos nada querendo tudo, fazemos pouco querendo muito, e precisamos compreender a profundidade daquela frase que diz: a semeadura é livre, porém a colheita obrigatória. Entendemos que cada um só vai colher aquilo que plantar, sim ou não? E qual é a semente que você lança no solo fértil da sua vida? Sim, porque se continuar lançando sementes ruins, você colherá frutos ruins. E se deseja colher bons frutos, seja você o bom semeador a semear as boas sementes. Fazemos isso ou atribuímos a Deus a responsabilidade dos insucessos, das frustrações, das dores? Alguém daqui já se pegou dizendo: o que eu fiz para Deus para merecer isso? Sim ou não? Mas é Deus que impõe o sofrimento, ou somos nós que fazemos péssimas escolhas e depois não queremos arcar com os péssimos resultados? Uma outra frase de impacto: o que tiver que ser meu. Isso significa que eu posso puxar a cadeirinha do comodismo, ficar sentadinho esperando? Sim, porque já o que tiver que ser meu será, independe se eu ter ou não ter a ação. Certo ou errado? Certo ou errado? Errado. Porque se eu quero alguma coisa, eu preciso conquistar, transformar o meu sonho em realidade. Quantas vezes somos nós que desperdiçamos a nossa oportunidade reencarnatória, porque queremos mágicas, queremos simplesmente pedir e obter. Mas, Celso, existe esta frase: pedir e obtereis. Sim, mas e aquela outra frase: ajuda-te e o céu te ajudará? Qual que é a frase que você se afina?
pedir e obtereis, ou ajuda-te e o céu te ajudará? Ajuda-te, mas eu peço todos os dias para Deus. Quantas vezes somos nós, Deus dá-me paciência, Deus dá-me forças, Deus dá-me coragem, Deus dá-me luz, Deus dá-me amor, Deus dá-me isso, Deus dá-me aquilo. Mas nós reencarnamos para pedir ou reencarnamos para agradecer por tudo que já recebemos? Eu não ouvi. Alguém daqui ainda pede alguma coisa? Levanta a mão, que a espiritualidade vai anotar os nomes. Tem gente que até abaixou quando eu falei que ia anotar os nomes. Nos esquecemos de esclarecimentos que estão aí na história. Alguém daqui já ouviu falar naquele espírito icônico chamado Paulo de Tarso? Com aquela frase icônica que diz: tudo dai graças. Tudo dai graças. Agradeça a tudo. E mesmo assim ainda nos pegamos na obrigação de pedir ou reclamar. Alguém daqui conhece algum amigo que já tenha reclamado da vida? Eu disse amigo para não ser tão direto, mas como vocês não participaram, vou logo sendo objetivo. Alguém daqui já reclamou da vida? Deveríamos reclamar ou agradecer? Sabemos disso? E por que não fazemos aquilo que já sabemos? Depende de quem? Eu não ouvi. Olha que maravilha, não depende nem deste nem daquele, só depende de nós, e mesmo assim não fazemos, e depois nos pegamos dizendo: eu devo ter tacado pedra na cruz. Alguém daqui já ouviu isso? Como é fácil reclamar. O mais difícil é entender quais são as nossas escolhas para termos obtido aqueles resultados. Se você deseja resultados bons, tem atitudes boas. E depende de quem? Tem criatura que já acorda com um pensamento negativo lá dizendo: tô vendo tudo, hoje vai ser um daqueles dias. Alguém daqui já acordou nesta vibe? Sim ou não? Alguém daqui já pediu para que Deus melhorasse o seu dia? E a responsabilidade de mudá-lo é de quem? E por que pediu para Deus fazer aquilo que é de sua responsabilidade? Quantas vezes nos aconchegamos na zona de conforto, esperando mudanças? E somos nós que precisamos estabelecer a velocidade, a intensidade, a profundidade dos nossos passos evolutivos. Evolução é individual, é intransferível. A evolução é individual, é intransferível. Ninguém evolui pelo outro. Somos nós que assumimos perante a própria consciência a responsabilidade de sairmos desta experiência terrena melhores do que quando aqui chegamos. Mas quantas vezes somos nós que, mesmo cientes disso, nos colocamos dizendo: se Deus quiser, as coisas vão melhorar, como se Deus não quisesse. E quantas vezes somos nós que ainda queremos atribuir a Deus, a Jesus, a espiritualidade, até a religião, a responsabilidade por não conseguirmos alcançar os nossos objetivos. A religião nos ensina e não realiza. Entendemos isso? A religião nos ensina e não realiza. Assim como o passado nos serve de aprendizado. Referência, não residência. Passado, referência e não residência. E quantas vezes somos nós que continuamos morando naquele passado?
pensando do mesmo jeito como pensávamos. Ah, eu não mudo, eu sou assim mesmo. Querem gostar de mim, que gostem do jeito que eu sou. Alguém daqui já ouviu isso? Agora os encarnados. Alguém já disse isso? Quantas vezes somos nós que caminhamos em sentido oposto à evolução? Sim, porque evoluir nada mais é do que você ser e estar melhor a cada dia. Hoje em relação ao ontem, para que você esteja e seja ainda melhor amanhã frente ao hoje. Entendemos isso? Que não podemos limitar, estagnar, que aqui estamos para crescermos, não só no aspecto intelectual, mas emocional, espiritual. É a moral que faz com que o espírito seja e esteja melhor. Não basta só o conhecimento, é necessário praticá-lo. Entendemos isso? Somos espíritos inteligentes? Eu fiquei meio preocupado com a quantidade de resposta. Eu vou perguntar de novo. Somos seres inteligentes? Utilizamos a nossa inteligência contra ou a favor? A psicanálise nos diz que quando utilizamos a favor, não utilizamos contra. E quando utilizamos contra, não utilizamos a favor. Então, utilizamos a nossa inteligência contra ou a favor. A pergunta foi simples, clara e objetiva. Sim, sim, não, não. Utilizamos a inteligência contra ou a favor? A favor? Boa. Vamos trabalhar nessa hipótese, que trabalhamos com a nossa inteligência a favor. Alguém daqui já entende que o pensamento negativo nos faz mal? Que ele é nocivo, não só ao corpo físico, mas também ao espiritual? Entendemos isso? Sabemos disso? Alguém daqui ainda tem pensamentos negativos? Se já sabemos que os pensamentos negativos nos fazem mal, por que continuamos a tê-los? Depende de quem substituir esses pensamentos que nos fazem mal por pensamentos positivos que nos farão bem. Depende de quem? Ai, Deus, retira esses pensamentos ruins da minha cabeça. Coloca bons pensamentos lá dentro. Alguém daqui já pediu isso? Mas é responsabilidade de quem? E por que pede para Deus aquilo que lhe compete fazer? Sim, foi uma pergunta. Mas somos seres inteligentes. Alguém daqui já entendeu que os sentimentos negativos nos fazem mal, que geram enfermidades, não só no corpo físico, mas também no espiritual? Já entendemos que os sentimentos nos fazem mal? Alguém daqui ainda tem? Alguém daqui ainda guarda aquela famosa mágoa, rancor? Sim ou não? E nós utilizamos a inteligência contra ou a favor? E deveríamos utilizar? E depende de quem? E por que não usamos? Foi outra pergunta. Precisamos começar a pensar, gente, refletir. Não podemos mais aceitar, eu sou assim, pronto e acabou. Não, temos que questionar por que ainda temos atitudes que nos fazem mal, se podemos ter atitudes que nos façam bem. E depois que temos as atitudes que nos fazem mal, a gente joga a responsabilidade da cura para quem? Para Deus, para Jesus. E quem tem o poder de se curar? Até porque se nós seguirmos Jesus, entenderemos a profundidade das frases que ele nos deixou. O que foi que Jesus nos disse? Levanta
e anda. Ou ele disse: não, fique sentadinho porque eu vou te carregar no colo. O que foi que Jesus disse? E por que esperamos sermos carregados no colo? O que foi que Jesus disse? Pegue a sua cruz e me segue. Ou ele disse: não, deixe encostadinha, mais uma para eu carregar. O que foi que Jesus disse? E por que esperamos que ele carregue a cruz que nós mesmos construímos? O que foi que Jesus disse? A cada um segundo suas obras. Ou ele disse: a cada um segundo minhas obras. E por que esperamos pelas obras dele? Subiu um pensamento ali, eu peguei: Celso, porque é mais fácil. Mas Jesus, sabendo dessa resposta, também nos pediu para que atravessássemos uma determinada porta. Que porta é esta? A porta estreita ou a porta larga? A porta estreita está associada a facilidades ou dificuldades. Sabemos que encontraremos desafios, mas porque queremos facilidades? Foi outra pergunta. O que foi que Jesus disse? Tua fé te curou. Ou ele disse: tua fé em mim irá te curar? Eu não ouvi. E porque depositamos a fé para que ele nos cure, sendo que somos nós que criamos a enfermidade? Não é mais fácil mudarmos o nosso comportamento e não gerarmos mais a enfermidade? Sim ou não? Mas para que eu vou me preocupar, Celso? Eu continuo criando enfermidades e peço para Jesus me salvar, me curar. Percebemos que continuaremos nesse círculo vicioso, onde nos fazemos mal e queremos que Deus ou Jesus nos façam bem. Não mudamos as ações e, consequentemente, obtemos as mesmas reações. E se você deseja reações diferentes, tenha ações. E depende de quem para termos ações diferentes. O tempo nos convida à responsabilidade espiritual. Cada um recebeu este período como uma oportunidade para sair daqui vencedor. E quantos são os espíritos que não aproveitaram e que chegaram do outro lado arrependidos, dizendo: poxa, mas se eu tivesse mais uma oportunidade eu faria diferente. E nós que ainda temos a oportunidade, porque estamos reencarnados, não aproveitamos. E pior, reclamamos. Que possamos sair daqui mais confiantes, porque nos disse Jesus: sois luzes, sois deuses, sois capazes de fazer o que faço e muito mais. Todos nós temos condições de nos melhorarmos, de nos transformarmos, mudarmos. Fui claro? Gostaram? Doeu? Incomodou? Que maravilha! Eu costumo dizer: tomara que incomode para que a gente não se acomode. Saia lá fora e viva a oportunidade que Deus nos deu. Não apenas sobreviva. Aprenda com os desafios, porque quando superarmos, nos tornaremos mais sábios e mais fortes. Gente, meu tempo já acabou e eu quero falar rapidamente aqui dos meus livros. Tempo de Despertar, que é um livro de bolso similar a Minutos de Sabedoria, com algumas mensagens para serem refletidas. Vivendo e Aprendendo, que fala sobre saúde mental. Alguém daqui deseja saúde mental? Enquanto psicanalista clínico, com esta resposta, mais ou menos, eu não atenderia ninguém. Então eu vou perguntar de novo. Alguém daqui deseja saúde mental?
Fica aqui algumas sugestões para utilizarmos melhor a inteligência emocional. Mereça Ser Feliz, que fala sobre a responsabilidade da reforma íntima. Dias de Luta, Dias de Glória, ditado pelo espírito Alexander, que tanto cantou e suas músicas continuam sendo aí tocadas. Dentre elas, aquela que fala assim: histórias, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Uma oportunidade para que outros jovens tenham, por meio dos relatos deste espírito, o incentivo para não retornarem nas mesmas condições que ele, onde a espiritualidade deixa claro que chegaremos do outro lado, do mesmo jeito que sairmos do lado de cá. Fui claro? É aqui na oficina da alma que nós temos, todos nós, a responsabilidade, a obrigação moral de nos transformarmos. Por último, o livro da palestra de hoje: se não mudar, nada muda. Se você deseja mudanças, mude. Deseja melhoras? Se melhore. Luz e paz a todos, muito obrigado pela atenção. As pessoas que se sentiram interessadas pelos livros, eu estarei ao lado da livraria, onde aceitarei cartões de crédito, débito, dinheiro, transferência, Pix, mas desde que seja para esta existência e de preferência no dia de hoje. E nem me venham com aquela frase: ai Celso, adorei. Deus lhe pague. Luz e paz a todos. Devolvo a palavra ao dirigente da manhã para darmos sequência aos tratamentos. Muito obrigado. Bem, agora vamos fechar nossos olhos para que possamos ficar mais concentrados e não deixarmos os pensamentos distrair. Vamos procurar sentar o mais afastado possível do banco da frente para facilitar a passagem dos trabalhadores. Vamos evitar tombar o corpo para frente também para facilitar o trabalho. Vamos imaginar que esse salão está sendo envolvido por uma luz rosa vindo do alto. Uma luz rosa que simboliza o amor. Vamos inspirar profundamente. Reter a respiração por alguns segundos. E expirar. Novamente. E ainda uma vez. E agora, equilibrados, vamos nos preparar para o trabalho de passe que os trabalhadores nesse momento iniciam. Vamos imaginar que uma luz dourada entra pelo alto de nossas cabeças, no chamado centro de força coronário, esse grande assimilador das energias solares e dos raios da espiritualidade superior, comandando todos os demais centros de força, equilibrando, suavizando. A luz dourada agora adquire um tom azulado e vai pousar na altura da nossa testa, no centro de força frontal, controlando nossos pensamentos, equilibrando os nossos sentidos. A luz azul agora vai pousar na altura da nossa garganta, no centro de força laríngeo, responsável pelo nosso aparelho fonador, responsável pelo nosso aparelho respiratório, permitindo que o ar que nós ingerimos possa ser adequadamente processado em nossos pulmões, beneficiando brônquios, alvéolos. A luz azul agora volta a adquirir um tom rosa e pausa na altura do nosso coração, no centro de força cardíaco, equilibrando os nossos sentimentos, serenando as emoções. Essa luz rosa agora adquire um tom alaranjado e pousa na altura do nosso baço, no centro de força esplênico, responsável pela captação dos fluidos purificadores, tão importantes nas nossas glândulas, e ainda contribuindo para o metabolismo da transformação sanguínea. Essa luz laranja, amarela agora, vai adquirir um tom esverdeado e pousa à altura do nosso gástrico, nosso aparelho digestivo, no estômago, onde vai permitir que esse centro seja equilibrado, dispersando as energias negativas que acumulamos durante o nosso dia a dia e permitindo que os alimentos que ingerimos possam ser adequadamente processados
na razão de nossas necessidades. Essa luz verde agora adquire um tom alaranjado claro e pousa na altura do nosso baixo ventre, do centro de força genésico, recuperando nossas energias criativas, restauradoras e ainda trabalhando nossas forças reprodutoras. Essa luz laranja agora vai descendo pelas nossas pernas, lentamente. Chega aos nossos pés, vai subindo pela parte traseira das nossas pernas, lentamente, até chegar à base de nossa coluna, o centro de força básico, quando adquire um tom de alaranjado forte, no centro de força básico, responsável pela captação das energias provenientes da Terra e ainda equilibrando todo o nosso aparato ósseo e muscular. E agora essa luz laranja forte vai subindo pela nossa coluna vertebral, vértebra a vértebra, até chegar à base de nossa coluna, base do nosso crânio, chegando assim novamente ao coronário e fechando esse ciclo de restabelecimento energético. Agora que nós recebemos, é o momento de nós doarmos. Então vamos nesse momento mentalizar nossos lares. Vamos percorrer cada cômodo. Vamos mentalizar aqueles que conosco convivem, para que todos possam também receber essas energias salutares que nós estamos recebendo nesse momento. Vamos mentalizar nossos vizinhos, nosso bairro. Vamos mentalizar nosso ambiente de trabalho, aqueles que conosco labutam, sejam nossos companheiros, sejam nossos chefes, subordinados, para que todos também possam auferir dessas boas energias que são tão importantes para o relacionamento do dia a dia, o relacionamento harmônico, pacífico. Vamos mentalizar as ruas de nossa cidade, as ruas dessa grande São Paulo, mentalizar aqueles que estão nas ruas que não têm um lar, que não têm quem por eles ore. Vamos lhes estender as mãos em gesto de amor. Vamos mentalizar nossas crianças, em especial aquelas que se encontram nas ruas, para que sejam protegidas contra a crueldade, contra a violência. Mentalizemos os hospitais, aqueles que ali estão adoecidos e ainda aqueles que ali trabalham, para que possam receber a luz necessária a manter o equilíbrio, a serenidade, para que não tenham revolta, não tenham medo, para que tenham fé, bom ânimo, esperança, perseverança para superar as dores. Vamos mentalizar aqueles que estão nos presídios, cumprindo suas obrigações com a sociedade, para que quando retornarem às suas vidas familiares, possam continuar com seus caminhos evolutivos. Mentalizemos aqueles que estão nas cracolândias, para que sejam inspirados a buscar socorro especializado, assim como todos aqueles espíritos que ali também transitam, para que possam ser encaminhados para centros especializados e recebam a luz necessária para continuarem, retomarem seu caminho evolutivo. Vamos mentalizar aqueles que detêm o poder em todas as esferas, para que promovam o bem-estar da população, não deixem de pensar nos interesses da população, do povo, deixem de pensar nos interesses pessoais, fomentem a união, a paz e deixem de fomentar a discórdia, a desavença, permitindo que esse nosso Brasil, o coração do mundo, pátria do Evangelho, possa irradiar para todos os países do mundo as luzes necessárias para equilibrar, para serenar. Mentalizemos, em particular, nossos vizinhos venezuelanos, que acabam de passar por momentos tão difíceis de catástrofes naturais, para que sejam fortalecidos, equilibrados, para que deixem de ter esperança. Mentalizemos os governantes dos países, em especial aqueles que estão em guerra, em crise, em conflito, para que passem a fomentar a paz e deixem de estimular a guerra, independente de etnias, de raças, ideologias políticas, para que possam assim promover o equilíbrio em todas as nações, para que a nossa terra possa se transformar em breve num mundo de regeneração. Regeneração onde o bem prevalecerá
sobre o mal, cumprindo assim o que o nosso amado Mestre Jesus nos ensinou, a amarmos ao próximo como a si mesmo e termos luz no coração. Voltemos agora para este salão e vamos mentalizar os mentores desta casa, liderados pelo amorável Dr. Bezerra de Menezes, para que eles possam prosseguir com seu trabalho de acolher, assistir e socorrer todos aqueles que aqui chegam, levando paz e serenidade. Mentalizemos os nomes que se encontram nas urnas, na entrada desse salão, com nomes de encarnados, desencarnados, para que os espíritos encarregados desses trabalhos possam levar até a cada um deles o medicamento necessário, conforme suas necessidades. Vamos mentalizar nossas casas irmãs, o nosso centro de assistência social, Caspagem, Guaianazes, para que possam continuar com seu trabalho de assistência, de acolhimento aos mais necessitados, levando pão amigo, levando a oportunidade de aprender novos ofícios, levando sobretudo o amor. Mentalizemos a nossa casa de recuperação de dependência química, o CREPAD, em Quirrais Vasconcelos, que no momento passa por uma reestruturação, para que logo, logo possa voltar às suas atividades e acolher esses irmãos tão carentes, para que retomem suas vidas, deixando de serem considerados seres humanos de segunda categoria e retomem o seu papel na sociedade. E agora, meus amigos, é o momento de nós vibrarmos pelas nossas águas. E assim, vamos mentalizar e vibrar intensamente pelos espíritos que trabalham com as forças da natureza, na captação dos elementos vitais cósmicos, princípios curativos e transformadores que se encontram nos rios, nas cascatas, nas florestas, nos mananciais. Vamos mentalizar os vasilhames que trouxemos com a água, mentalizar ainda aqueles que temos em nosso lar, que usamos no dia a dia, para que esses mentores, esses espíritos que trabalham com as forças da natureza, possam, através da ação magnética, neles depositar o medicamento necessário para acalmar nossas dores, serenar nossas emoções, sejam elas físicas, sejam elas emocionais. Não nos esquecendo, meus amigos, que a eficácia desse fluido bendito é proporcional às nossas atitudes e à nossa fé. Portanto, antes de sorvermos cada gole desse fluido bendito, elevemos o pensamento ao alto, mentalizemos nossos mentores e agradeçamos ao Pai, sobretudo pela bênção da vida, porque desta forma estaremos sempre criando ao nosso redor uma atmosfera de paz e de luz que vai permitir que os bons espíritos estejam sempre ao nosso lado, ajudando-nos em nossa caminhada. E assim, equilibrados, serenados, vamos acompanhar a nossa querida Marina, que fará por nós a prece de encerramento dos trabalhos da manhã de hoje, com a graça de Deus. E assim, emanados por essas forças divinas, essas luzes, essas vibrações que tocaram profundamente a nossa alma, essas palavras que soaram no nosso espírito, que possamos carregar toda essa energia conosco nos nossos corações, que elas possam nos alimentar dessas verdades e que nós possamos, através delas, fazer melhores escolhas para que os resultados sejam melhores. Que o nosso Mestre, amigo Jesus, nos acompanhe nessa semana, que possamos recordar sempre dele e possamos, assim, continuar a nossa jornada inspirados pelo Evangelho redivivo do nosso Mestre amigo Jesus. Que tenhamos uma semana abençoada, com muitas reflexões, com muitas mudanças,
com muita transformação, para que nós possamos realmente nos tornar aquele ser que precisamos nos tornar. Que assim seja, graças a Deus. Bom dia a todos vocês, boa semana, que Deus nos abençoe. Obrigado. De luz, paz e amor em Jesus.